Nós iremos falar hoje sobre multiplicação de números decimais. Para os alunos que estão vindo hoje a primeira vez, nós já falamos sobre o que são os números racionais, né? O que são os números decimais. Falamos na aula passada sobre adição e subtração de números decimais. Quando a regra da adição e da subtração é uma e a regra da multiplicação vai ser outra e da divisão vai ser outra, tá? Na aula de adição, quando a gente vai somar dois números que são decimais, é uma regra. Qual é a regra? Tenho que posicionar o número vírgula sobre vírgula. Por exemplo, se aqui fosse uma soma, eu teria que fazer desta maneira aqui. Na soma e na subtração, é a mesma maneira. Na aula passada a gente fez isso aqui. Aí como é que a gente resolve? Posso acrescentar aqui um zero para completar a quantidade de casas decimais. E aqui eu vou somar. 3 mais 0, 3. 4 mais 4. Repito a vírgula. 2 mais 0, 2. E aqui na subtração da mesma maneira, só que é o inverso, né? 3 menos 0, 3. 4 menos 4, 0. E 2 menos 0, 2. Tá? Posiciona vírgula sobre vírgula. O que vai determinar na adição e na subtração é a vírgula. Já na multiplicação, o que vai determinar são os algarismos. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Eu vou escrever tudo de novo, só para a gente poder explicar. Quando eu vou multiplicar dois números que são decimais, eu vou posicionar o último algarismo igualado com o último algarismo, como se fosse uma multiplicação comum. Então eu vou posicionar 3,6 vezes 3. O último algarismo tem que estar em cima do último algarismo, tá? E o resto, o último algarismo com o último algarismo. E no final, no nosso resultado, nós iremos contar a quantidade de casas decimais que tem nos nossos fatores. Quem são os fatores? São esses números que estão se multiplicando. Nós chamamos de fatores. Os decimais são esses números que estão após a vírgula. A gente chama de casas decimais. Dependendo do total de casas decimais, nós iremos colocar no nosso produto, no nosso resultado. Aqui eu vou fazer a multiplicação como se não existisse vírgula. Esqueça que existe vírgula. Faça a multiplicação de maneira tradicional. 3 vezes 6. Sim. 18, né? Escutei alguém falando. 18. Aí aqui você vai subir 1. Aí 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então aqui vai ficar 10, vai ficar 108. Só que agora você vai olhar quantas casas decimais tem os meus fatores, que são os números que estão se multiplicando. As casas decimais são aqueles números que estão após a vírgula. Aqui eu só tenho um número após a vírgula, eu só tenho uma casa decimal. Como eu só tenho uma casa decimal, o meu resultado também vai ter uma casa decimal. Então aqui o meu resultado é 10,8. Uma casa decimal. Na letra B, mesma maneira, vou posicionar o algarismo em cima do último algarismo. O último algarismo tem que estar igualado com o último algarismo. Vou fazer 5 vezes 5. Fico 5, sobe 2. Eu vou fazer 5 vezes 8. 5 vezes 8. 40, né? 40 mais 2. Fico 2. E sobe 4. 5 vezes 7.
35 mais 4. 39. Agora nós iremos contar quantos números, casas decimais nós temos. Quantas casas decimais no nosso número temos. Aqui ó, eu tenho 2 números após a vírgula. Então eu tenho 2 casas decimais. Como eu tenho 2 casas decimais, o meu resultado também tem que ter 2 casas decimais. Então eu vou aqui e vou deixar 2 casas decimais. Vou aqui, 2 casas decimais. Vamos fazer a letra C. 2,43. Vou posicionar ele, o último algarismo com o último algarismo. 0,4. Agora eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 3. 12, né? Fica o 2, sobe 1. 4 vezes 4. 16 mais 1. 17, sobe 1. 4 vezes 2. 8 mais 1. Agora eu vou fazer aqui, ó. 0 vezes 3. 0 vezes 4. E 0 vezes 2. Porque 0 vezes qualquer coisa, o resultado é 0, né? Vou somar esses dois valores. Vai ficar 2, 7, 9, 0. Vou olhar quantas casas decimais eu tenho no total. Aqui em cima eu tenho quantas casas decimais? As casas decimais são quantas? 2, ó. Aqui são os números que estão após a vírgula. As casas decimais são os números que estão após a vírgula. Aqui eu tenho quantos? E aqui embaixo eu tenho quantos? Então eu vou somar o total, vai dar quantas casas decimais? 3. É porque vocês estavam já adiantados, né? Aqui eu tenho uma casa. No total eu tenho que ter quantas? 3, tá? Então eu vou somar as casas decimais dos meus produtos ou dos meus fatores. Vou somar as casas decimais dos meus fatores e vou colocar no meu produto, que é o meu resultado. Vamos fazer a letra D. 4,6 vezes 0,3. Esqueci de colocar o sinal, né? 3 vezes 6. 18, fica o 8, sobe 1. 3 vezes 4. 12 mais 1. 13, né? Aqui 0 vezes 6. 0, 0 vezes 4, 0. Somando tudo isso aqui, vai ficar 8, 3 e 1, né? Agora nós iremos colocar quantas casas decimais vai ficar o meu resultado. Aqui eu tenho quantas casas decimais? E aqui embaixo? Então no total eu vou ficar com quantas? 2 casas decimais. Então eu vou colocar aqui minha vírgula de forma a deixar 2 casas decimais no meu número. Entenderam?